Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Dia da Consciência Negra. Oportunidade para refletir o porquê de tanta desigualdade. Você não sabe a dor de ter essa cor num país racista como esse. Onde é que o racismo se esconde? Pessoas pretas são maioria na população carcerária. São também a maior parte entre os analfabetos do país. O dobro, se comparadas a pessoas brancas. Como pode haver tanto preconceito num país de maioria negra? É necessário que se respeite essas diferenças para a gente ser igual. Educação, a chave para construir um futuro mais igualitário. A gente não debate só para estudar, é para entender a gente como sociedade. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Mais um feriado em novembro, Dia da Consciência Negra. Mas para quê? São em datas como essa que a gente tem a oportunidade de se unir num esforço de reflexão, de conscientização do porquê de realidades tão desiguais no nosso país. Isso é muito necessário. O Parlamento Brasil de hoje é dedicado ao Dia da Consciência Negra, que pela primeira vez é feriado nacional. São Paulo. Rede Câmara São Paulo. Resistência. Palavra forte que no dicionário significa propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Palavra símbolo da liderança de Zumbi dos Palmares junto ao seu povo, na luta contra o regime escravocrata na época do Brasil colonial. A data de morte de Zumbi foi escolhida para celebrar as conquistas da população negra provenientes da revolução do líder quilombola. Zumbi é um símbolo de luta. Derek Eloy, historiador e arquivista. Contra o cerceamento de direitos, né? Não só o direito à liberdade em si, mas levando um conceito de liberdade que é o pleno acesso a direitos, né? O direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. Então, não só o fim da escravidão, mas o pleno acesso a direitos, a liberdade de forma completa. Esse ano, o dia 20 de novembro é celebrado pela primeira vez em todo o território nacional, de acordo com a Lei 14.759 de 2023, sancionada pelo governo federal em dezembro do ano passado. Antes disso, a data só era considerada feriado em 6 estados: Amazonas, Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, por sua vez, não foi um caminho fácil a tramitação do projeto de lei. Foram diversos debates entre legislativo e executivo. Claudete Alves, ex-vereadora, autora da lei. Não quero. Olha, a gente dedica uma verba, porque tinha muita pressão contrária. Eu não quero. Um sábado só se todos os feriados do município forem num sábado. Aí eu aceito. Você não sabe a dor de ter essa cor num país racista como esse. Então nada vai me fazer recuar do 20 de novembro. A cidade de São Paulo foi pioneira ao celebrar a data no ano de 2004. A lei municipal de 2 décadas foi iniciativa de 2 vereadores, Claudete Alves e Ítalo Cardoso, e sancionada pela então prefeita Marta Suplicy, que só se tornaria estadual em 2023, com a sanção da Lei 17.746, no mandato do governador Tarcísio de Freitas. E o Legislativo Eric Braga, voltou a fazer repórter. história com a pauta racial no ano passado, com a cassação de um vereador por fala racista em plenária. Professor Armário não lava na calçada. É coisa de preto, né? Essa voz é de Camilo Cristófaro, então vereador pelo Partido Avante, dita durante sua participação de forma remota na CPI dos aplicativos, em 3 de maio de 2022. A vereadora Luana Alves, do PSOL, reage imediatamente às falas do parlamentar. Infelizmente, a gente tem o início dessa sessão. Vereadora Luana Alves, PSOL, autora da denúncia. Que aparentemente tem a voz do vereador Camilo Cristófaro
que acaba de proferir uma fala extremamente racista. Posteriormente, Luana protocolou a denúncia que resultaria na cassação do ex-parlamentar por quebra de decoro, 1 ano depois, com 47 votos a favor, 5 abstenções e nenhum voto contrário. Um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Vereador Milton Leite, União, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo vem caminhando junto ao protagonismo negro. Já havia marcado história em 1968, ao empossar Teodosina Ribeiro como a primeira mulher negra a atuar no parlamento paulistano. Na atual legislatura, a 18ª, 11 das 55 cadeiras são ocupadas por vereadores negros, representando 20% do colegiado. Em 2025, 16 vereadores com esse perfil tomarão posse. Mas esse número ainda é baixo. Já tem um processo, Vinícius Rodrigues, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu acho que um dos mecanismos fundamentais é o compromisso das instituições e dos partidos políticos com a inserção de pessoas negras dentro de seus quadros. A gente já teve um avanço nesse sentido, pensando 2018 até agora. A gente teve a resolução do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por exemplo, que resultou aí num aumento desses quadros negros dentro dos partidos, mas os partidos têm que se comprometer com políticas afirmativas, ou seja, tem que dar também condições para que essas pessoas negras que queiram participar da corrida eleitoral, que elas tenham condições de participar em paridade com outros candidatos, outras pessoas brancas que também participam. Eu acho que isso é fundamental. Esse corredor é decorado com 40 quadros, que homenageiam os presidentes que já passaram pela casa ao longo dos anos. O único negro a figurar entre as fotos é o professor Paulo Rui de Oliveira, que assumiu o mandato em 1981. O segundo presidente negro da história do Legislativo paulistano tomou posse 36 anos depois. O vereador Milton Leite assumiu a presidência pela primeira vez em 2017. Para reforçar a luta por igualdade, o caminho está na voz, ou melhor, na pele de quem vive a sociedade real. Pensando que o Brasil é um país tão plural... Eduardo Henrique, analista de segurança da informação. Temos que ter uma maioria preta na Câmara para poder nos representar, porque se quem está lá não é como nós, não entende o que nós passamos, não vai poder nos representar, porque não vai ter a nossa vivência, né? Não vai saber o que nós passamos para poder nos representar e trabalhar ativamente para melhorar nosso dia a dia. Onde é que o racismo se revela? A repórter Mariana Braga, da TV Assembleia do Amazonas, mostra dados que escancaram a desigualdade racial no país. Amazonas. Impossível falar TV do Dia da Consciência Negra sem fazer uma viagem histórica. Não dá para mencionar a construção das riquezas produzidas aqui sem dar créditos ao povo preto. Mesmo que para isso precisemos lembrar da mão de obra escravizada. Estima-se que 10 milhões de pessoas tenham sido trazidas ao Brasil no período colonial. Sequestradas em vários países da África, elas foram vítimas do tráfico de pessoas. Separadas de suas famílias, aqui perderam vínculos com a história e a ancestralidade. Durante quase 4 séculos, a população brasileira foi predominantemente negra. Esse perfil mudou um pouco a partir da segunda metade do século XIX. O governo brasileiro decidiu pôr em prática um projeto que visava a colonização de territórios vazios com incentivo à vinda de europeus. Ao passo em que estes imigrantes povoariam o território nacional, promoveriam o embranquecimento da população. Mais estatísticas Mariana recentes Braga, do IBGE repórter. apontam que a maioria dos brasileiros se declaram pretos e pardos, mais de 50% da população. O dado coloca o Brasil como o primeiro país fora do continente africano com a maior população preta. Fica atrás apenas da Nigéria. Se mais da metade da população no país é afrodescendente e se a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, então por que a população preta brasileira ainda figura na base da pirâmide dos indicadores de desenvolvimento sociais? Vamos aos fatos. Pessoas pretas são maioria na população carcerária. São também a maior parte entre os analfabetos do país. O dobro,
se comparadas a pessoas brancas. Isso sem falar nas vítimas de violência. Entre 2009 e 2019, a maioria das vítimas de agressão e homicídio eram pretas. Poderíamos estender os dados à intolerância religiosa, ao número de desempregados, às pessoas que vivem em favelas, às vítimas de racismo, entre tantas outras tristes estatísticas. Daí a importância de fazer valer os direitos constitucionais e de ter o 20 de novembro como uma oportunidade de chamar a atenção para mudanças políticas e sociais, pelas reparações históricas. Porque não se pode voltar no tempo e modificar fatos, como a cessão de terras aos imigrantes europeus, um dos registros que contribuíram com a precarização da liberdade dos escravizados. Mas é possível construir a igualdade racial de maneira gradativa, pela memória dos mais de 10 milhões de africanos que carregaram os fardos de cana-de-açúcar, de tabaco, de café. Também das amas de leite e de Zumbi dos Palmares, morto no dia 20 de novembro. No Amazonas, os parlamentares estaduais buscam contribuir com propostas e garantias de direitos, seja pelo letramento racial nas escolas, o livre direito ao culto religioso, seja contra o racismo em estádios de futebol, por exemplo. A casa também se destaca em leis que perpetuem o 20 de novembro como um dia para não ser esquecido. Eu sou autor Deputado dessa lei, estadual Sinésio Campos, PT. No estado do Amazonas, e foi a 4ª cidade brasileira. Antes de ser uma lei federal, surgiu aqui no estado do Amazonas. Nós fomos o autor dessa lei, porque entendemos muito bem da importância da negritude, mas acima de tudo respeito às pessoas. Assim, o legado de Dona Maria, que há 94 anos luta pelo fim do racismo e pela igualdade, continua a reverberar na sociedade e encontra eco nas novas gerações. Sou tudo na vida. Maria de Nazaré Spencer, ativista. Peixeira, sou mãe de 18 filhos, tenho honra, em nome de todos os negros do meu estado, em nome do Rio Amazonas, eu peço das autoridades capacitadas que apoiem a juventude com a educação, com honra, com dignidade. Se a maioria dos brasileiros se considera preta ou parda, como é que pode haver tanto preconceito? O Dia da Consciência Negra pode ajudar a mudar esse cenário. Maranhão. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, Assembleia Maranhão, o percentual de brasileiros que se autodeclara negros e pardos supera os 55% da população brasileira. Além de maioria, a contribuição dos negros está presente no alicerce do nosso país, na cultura, economia, política e na arte. O 20 de novembro, quando celebramos o Dia da Consciência Negra, é um momento para refletir sobre esta contribuição. O secretário de Estado da Igualdade Racial observa que a data é oportuna para novas lutas na busca por uma sociedade mais justa. É um momento que a gente Gerson Pinheiro, secretário da Igualdade Racial do Maranhão. Também a gente faz relembrar toda a população brasileira que é necessário que se consiga ter uma convivência de equidade entre as diversas etnias que formam o povo brasileiro e que é necessário que se respeite essas diferenças para a gente ser igual. O Dia da Consciência Negra nos leva a olhar também para a ocupação dos espaços de poder pelos negros. Um bom exemplo é a Caroline. Ela tem origem em um quilombo no interior do Maranhão. E esta cena é muito emblemática. A jovem negra assina o termo de posse no cargo de promotora de justiça no Ministério Público do Pará, a primeira promotora quilombola do país. Nós somos Caroline Maia, promotora de justiça. Negros, e, infelizmente, nos espaços de poder, nós somos a minoria. Nós não temos essa representatividade nos espaços de poder. No sistema de justiça, magistratura, Ministério Público, Defensoria. E dentro do núcleo, da questão negro,
ainda os quilombolas, que são muito menos representadas, onde há uma questão da invisibilidade, da voz a essa parte da sociedade que muitas vezes é renegado os direitos e garantias constituídas legalmente. Os negros foram trazidos da África para o Brasil no século XVI para trabalhar como escravos na indústria açucareira e em outras atividades como a mineração e a agricultura. E a escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como o racismo estrutural, enraizado nas instituições, nos discursos, nas relações sociais e econômicas, aumentando ainda mais o preconceito e a violência. Estimular ações afirmativas e elaborar políticas públicas são fundamentais. Neste sentido, a Assembleia Legislativa do Maranhão tem uma grande contribuição. Nos últimos anos, projetos que tramitaram na Casa Parlamentar viraram leis importantes para a população negra. Por meio da Lei 9.054, o dia 20 de novembro passou a ser o Dia Estadual da Consciência Negra. Já a Lei 11.399 instituiu o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. E para incentivar o afroempreendedorismo negro, a Lei 11.580 instituiu no mês de novembro a inclusão da Feira M.A. Preta no calendário oficial de eventos do Maranhão. O Estado do Maranhão tem muito que agradecer à Assembleia Legislativa, porque foi uma Assembleia que sempre que o Executivo buscou o apoio da Assembleia, ela respondeu. E também ela tomou iniciativas, que levou ao Executivo. Portanto, esse diálogo entre a Assembleia e o Executivo do Maranhão é muito importante na questão das lutas da população negra. Outra forma de conscientizar é por meio da educação. Por isso, o tema deve estar sempre presente e não só nesta data específica, como lembra esta arte educadora. O dia 20 de novembro Elisete Campos, arte educadora. De luta, de resistência. A Semana da Consciência Negra é uma semana onde a gente tem que trabalhar os debates, trabalhar a nossa palestra, trabalhar a história do nosso povo. Porém, essa luta, essa roda de conversação tem que acontecer diariamente. O Dia da Consciência Negra, simbolizado pela luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão, é uma oportunidade para refletirmos sobre o combate ao racismo, à discriminação e buscarmos caminhos para promover a igualdade e mais inclusão dos negros na sociedade. Especialistas garantem que a educação é chave para a gente construir um país mais justo. Há 5 anos, a Escola do Legislativo de Sergipe aposta nisso e tem um programa semanal que se chama Quintas Negras, onde se discute a questão racial. Na Semana da Consciência Negra, a ELESE promoveu uma programação especial. Um dos eventos contou com a participação de estudantes. Sergipe. Hoje foi o dia de os alunos dos colégios Purificação e Tobias Barreto protagonizarem as apresentações. A estudante Fernanda Santiago deu início cantando a música História para Ninar Gente Grande, tema da Escola de Samba Mangueira em 2019. Em seguida, as professoras Roberta e Fernanda do Colégio Purificação também participaram com a palestra 13 de maio na ótica antirracista, para refletir sobre a abolição da escravatura no Brasil. Falar sobre a cultura afro-brasileira. Roberta Trindade, professora de História. Que trabalhem sobre a cultura afro-brasileira, que trabalhem sobre a questão do racismo, é uma necessidade, e uma necessidade não do mês de novembro. Então, a gente agradece à Escola da LESE, que nos dá essa oportunidade anual das Quintas Negras, certo? E do dia de hoje, de estar comentando sobre, exemplo, o tema que a gente traz hoje, a gente fala sobre Dandara,
a gente traz obras muito importantes sobre a questão do racismo, né? Das pessoas enxergarem a outra cor, das pessoas entenderem que a história ela não é formada por um único narrador, que era o europeu. O mais importante Fernanda é que esses alunos Alves, sejam professora de história. protagonistas de uma história diferente da chamada história padrão, daquela história que era centrada na figura do homem branco e colocava sempre o homem branco como um herói, ou aquele que tinha sido responsável por todas as causas abolicionistas. E o que a gente traz hoje é uma nova perspectiva do negro como protagonista nesse processo de abolição, o negro como protagonista da sua história, e principalmente que os alunos possam expor isso através dos trabalhos que a gente faz com eles ao longo do ano. Em 2007, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe a Lei número 6.144, que institui a Semana de Cultura Negra, com o objetivo de orientar e desenvolver atividades que divulguem os valores culturais da raça negra. Mas a diretora da Escola do Legislativo, Thelma Pimentel, destacou que a temática é reconhecida e valorizada rotineiramente na ELESE. É importante frisar Thelma Pimentel, diretora da ELESE. Ela não deve permear os nossos dias apenas no dia 20 de novembro ou na semana que se comemora o Dia da Consciência Negra. É uma temática que tem que estar ao longo do ano, por mais falado, por mais trazida ao público, é importante. Para quê? Para se criar consciência de que é necessária, é urgente a questão da igualdade racial. E é isso que a Escola do Legislativo tem sempre buscado fazer quando traz essas discussões aqui para a escola. A manhã na ELESE foi marcada por espetáculos musicais e literários. A aluna Lorena, do primeiro ano do ensino médio, interpretou o monólogo de Dandara. Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, ícone da resistência negra à escravidão no Brasil. Dandara foi muito mais que uma companheira. Ela desempenhou um papel crucial na organização do Quilombo dos Palmares, liderando ações militares e estratégias de defesa contra as forças coloniais. Sim, mas teve um momento cansado. Aceitou um pacto com a coroa portuguesa. Um acordo que não nos vendia em partes, como se fôssemos mercadorias. Alícia, aluna do 8º ano, apresentou uma resenha crítica do livro O Perigo de uma História Única, de Chimamanda, escritora nigeriana. A obra traz conceitos de identidade, subjetividade, racismo e estereótipos para criticar a predominância de uma única história oficial sobre os povos africanos. Já o livro Óculos de Cor, Ver e Não Enxergar, da antropóloga e historiadora brasileira Lília Moritz, que fala sobre a persistência das desigualdades sociais e do racismo no Brasil, foi comentado pelos alunos do Colégio Purificação. O auditório da ELESE estava lotado. Os estudantes abrilhantaram o evento, tiveram voz e vez. Eu acho ótimo. Gabriel Eduardo de Almeida, estudante. O passado dos nossos antepassados negros, né? Que, tipo assim, é muito importante para a população de hoje em dia aprender mais sobre esse assunto. A gente não debate só para Laura estudar, Vitória Torquato, estudante. Como sociedade, por exemplo, durante as cestas culturais, a gente teve uma cesta só baseada nesse tema, onde a gente debateu de várias formas, seja na forma artística, na forma de história, e isso requer, assim, um palco muito importante, porque a gente já teve isso silenciado durante muitos anos, e agora que a gente tem essa oportunidade, é muito importante, não só para a gente como sociedade, mas para os povos que já foram, tiveram suas vozes silenciadas, e agora tem a chance de mostrar isso de novo. O Canto das Três Raças, de Clara Nunes, foi interpretado pela professora Carla, encantando a plateia. Encerrando as apresentações, a professora e cantora Franciane Melo também arrancou aplausos ao cantar a música Olhos Coloridos, de Sandra de Sá. Que bacana, hein? Olha, além das emissoras que participaram do programa hoje, muitas outras casas de leis também lembraram o Dia da Consciência Negra, viu? E é por aí que a gente vai evoluindo, não é? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Eles também falaram sobre o 20 de novembro.
Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. É extremamente necessário que a gente Larissa Caetano, advogada, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Tem extrema relevância para que a gente não caia novamente no mesmo erro da possibilidade de uma segregação, para que a gente não caia novamente no mesmo erro de tratar de forma comum o racismo, que não é comum, que não deve ser normalizado na nossa sociedade. E quando a gente tem um feriado para isso, a gente traz isso à memória e não se esquece do que a gente já passou, da luta que foi para a gente chegar até aqui e do quão é importante a gente manter essa trajetória nessa luta aí antirracista. É preciso que James Robert Silva, advogado, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Existam ou possam, pelo menos, haver a ideia de que existam algum brasileiro que possa sofrer qualquer tipo de discriminação, seja em razão da cor, da religião, seja em razão das suas ideologias e das suas escolhas políticas. Todos temos direito a pensar e todos temos direito a ser respeitados. O Dia da Consciência Negra é de uma importância ímpar para o Brasil e para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo. O Brasil dá exemplo para aqueles países que ainda não têm esse dia para que possam criá-los. O mundo precisa fazer isso. É um justo pleito de reconhecimento. Eu falo que quanto mais poder você Roma dá, Souza, esteticista e modelo, São Paulo. É como fora do país que não fala muito de suicídio, porque acaba piorando. Então, acho que toda vez que, como aconteceu o acidente aqui também com um rapaz, mudando o assunto, você acaba dando muito poder. Então, quando tem infelizmente, algo que chama mais atenção, eu acho que piora mais. Então, eu acho, aconteceu um racismo, a pessoa teve preconceito no jogo de futebol, enfim, eu acho que piora. Kaique Pereira, seminarista, Jardim, Ceará. Um colega meu de carvão. Aí isso é muito, não é necessário. Não pode haver esse tipo de discriminação contra a população negra. Deveria ser criado, deveria ser implementado nas escolas, deveria ser implementado na sociedade, essas políticas públicas que valorizassem as pessoas negras. Nós temos um débito de José Arimateia Sobral, comerciante, Altinho, Pernambuco. Que foi quem primeiro veio para o Brasil, e esse pessoal a gente tem que saudar, ou complementar, suplementar esse débito que ficamos com todos eles dessa maneira, dedicando uma data especial comemorativa, é uma forma até de retribuir tudo aquilo que eles fizeram no começo de nossa existência. Deve ser criado muito mais políticas públicas em benefício, em prol desse pessoal que é muito discriminado, lamentavelmente, porque nós somos todos um só perante o Deus, Criador de tudo. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.